Acompanhe agora, pela TV Câmara, a apresentação do Plano de Revisão das Leis Urbanas de Campinas, presidida pelo vereador Zé Carlos, do PMDB. Bom dia a todos. Vamos, então, iniciar aqui a nossa reunião. Gostaria de chamar para compor a mesa o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo, para ocupar aqui a... Gostaria também de convidar para compor a mesa a Carolina Baracate, diretora da Secretaria de Planejamento. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo jóia. Você senta perto de mim aqui. É. Gostaria de chamar também aqui o Luiz Antônio Jorge, que é coordenador de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, da FUPAM. Agora eu estou na audiência pública, agora não dá para falar. Agora não dá para falar. Tá, tchau, tchau. É o Vandão, fala com ele. É. Carlão, pega meus celulares aqui, senão não vai atrapalhar aqui o levantamento. Pois é, rapaz, foi uma falha, desculpa aí. Quero agradecer aqui a presença do pessoal da secretaria, né, primeiramente, são muito mais importantes do que os vereadores, né? Sem dúvida nenhuma, sem eles a casa não funciona. Quero agradecer a Rafaela, da equipe técnica da Secretaria de Planejamento, a Maria Conceição Pires, da equipe técnica também da Secretaria, a Anita Saran, arquiteta da Secretaria de Planejamento. O Serginho. E o André. O André também. É chefe de gabinete, André? Não, assessor. Assessor. Jurídico, né? Não, bom. Não tanto, né, André? Quero agradecer aqui a presença do Marcos Vinícius, que acompanha aqui quase todas as audiências públicas e debate público aqui, assessor do vereador Pastor Elias de Azevedo. Obrigado. Né? O Rogério Bezerra, também assessor do vereador Pedro Tourinho. Outro que é figurinha carimbada aqui é o Denis Teruia, assessor do vereador Carlos Luiz. Não perde uma. Se for 6 horas da manhã, ele está aqui. Agora agradecer aos vereadores. O vereador André Bonzub, presente nesse momento, o vereador Jorge Schneider, vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador Marcos Bernadelli. Precisei. Eu queria... Isso não é uma audiência pública, é uma reunião de trabalho que foi pedida pela Secretaria de Planejamento. Só vou ler aqui que foi enviado um ofício para o presidente, e eu, como presidente da Comissão de Política Urbana, fui determinado aqui pela presidência para apresentar esse trabalho aqui, juntamente com a Secretaria de Planejamento. Então, considerando, isso foi o público que mandou para a gente, considerando o compromisso assumido pela administração Jonas Donizete de revisão da legislação urbanística como parte da revisão integrada do plano diretor, a CEPLAN firmou o contrato com a Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, a FUPAM, vinculada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, para subsidiar o trabalho da revisão de lei de ocupação do solo e as leis correlatas, conforme o contrato 082/2014. Então, eu vou pedir para que o Pupo primeiro faça uso da palavra e depois ele vai apresentar aqui. Nós temos 1 hora para fazer isso, tá bom? Todo mundo de acordo? Não. Ele disse que em 40 minutos ele faz a explanação. Se nós tivermos dúvida, vereador, nós podemos chamá-lo novamente, aí com... Isso, exatamente, entendeu? O Marcos Bernadelli deu uma sugestão. Faça a pergunta, ele responde por e-mail. Já se convenceu. Então, tá bom, Pupo, tem a palavra. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer, através do vereador Zé Carlos, a presidência da Câmara Municipal de Campinas, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui apresentando para todos o plano de trabalho que corresponde ao processo de revisão da Lei de Uso
e ocupação do solo em Campinas, estreitamente, que é uma das questões centrais para a revisão do plano diretor, ao lado da lei de parcelamento e uso do solo e de outras legislações. Cumprimentar os vereadores também, agradecer a presença aqui de todos os vereadores, o André, o Jorge, o Luiz Henrique Cirilo, o Marcos Bernardelli e o presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara, o Zé Carlos. Agradecer ao público também e agradecer a equipe da Secretaria. Então, aqui já foram nomeadas a Anitta, a Rafaela, a Conceição, o André e a Carolina, que é a diretora do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. E o Luiz Antônio Jorge, que é o coordenador técnico pela FUPAM, que é a fundação responsável pela realização desses estudos e de até chegar a uma proposição de junto, obviamente, com o governo que vai fazer, mas com base nos estudos da FUPAM, apresentar um projeto de lei, provavelmente em meados do ano que vem, para que a Câmara possa apreciar. E por que nós estamos fazendo essa apresentação, né, não assim prevista? Pelo seguinte motivo. Pela importância que tanto a questão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que já é uma lei de 1988, com inúmeras alterações, e hoje é uma lei que, além dela ser extremamente fragmentada, eu já falei isso em outras apresentações, hoje nós temos 54 zoneamentos na área urbana da cidade de Campinas. É uma fragmentação que torna extremamente difícil, né, e às vezes assim, muito subjetiva, a análise não só do uso do solo, mas das atividades que possam ser desenvolvidas num determinado local, numa região. Então, é uma lei também que não corresponde mais, no seu fundamental, às novas características, às novas condições que o município de Campinas tem hoje, né? A cidade de Campinas, nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, passou por processos de transformações, inclusive da sua base econômica. Hoje, a nossa base econômica predominante está deixando cada vez mais a tendência de deixar de ser a indústria, por exemplo, transformadora, e passar para outras atividades econômicas, devido, assim, por exemplo, a questão, hoje Campinas é um polo logístico dos mais importantes, uma economia de serviços, uma economia de turismo, de negócios, né? Também aqui nós somos sede de grandes hipermercados, supermercados, shoppings, então é um centro comercial, né, mais do que regional. É só a gente frequentar qualquer um dos nossos shoppings, a gente vai ver, você vai olhar de onde são os veículos que estão ali estacionados, né? Praticamente vai até Mato Grosso, enfim, outros, não só o estado de São Paulo, mas outros estados. Então, é um polo regional muito importante. E a Lei de Uso e Ocupação do Solo, se ela não for modernizada, não for atualizada, obviamente ela começa a criar empecilhos, né, e emperrar, engessar o desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental do nosso município. Então, é uma questão muito importante. E a apresentação que nós estamos fazendo é uma apresentação, obviamente, a Câmara é o órgão que, no futuro, vai ter toda a oportunidade de receber o projeto de lei, debater, fazer as suas audiências públicas, e a votação é uma responsabilidade do Poder Legislativo e, portanto, dos vereadores, mas isso é para a gente, desde já, ir colocando a questão da participação da sociedade no processo de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e logo em seguida, talvez daqui 20, 30 dias, nós estaremos colocando também a questão do plano de trabalho, da revisão do plano diretor. Então, nós vemos não só como os órgãos do governo, que são os responsáveis por esse processo de revisão, principalmente a Secretaria de Planejamento, mas as outras secretarias também terão uma participação efetiva e bastante intensa, como também os vários segmentos da sociedade. E a Câmara Municipal é aquilo que foi eleita pelo povo. Então, é um órgão que nós temos todo o interesse que realmente participe desse processo, né? E que o projeto de lei que venha para a Câmara já corresponda, na sua essência, à vontade da maioria da sociedade campineira e do futuro da nossa cidade. E uma coisa importante também,
quando nós, junto com a revisão da luz, nós vamos realizar a revisão do plano diretor e de outras legislações, essa lei de uso e ocupação do solo, hoje, ela aborda, a abrangência dela é apenas da área urbana, e desde o Estatuto da Cidade, em 2001, portanto, já se vão 13 anos de vigência do Estatuto da Cidade, nós também temos que planejar o município, não é mais a área urbana, é todo o conjunto do município, ou seja, a área urbana e a área rural. Então, nós vamos ter que também, dentro da legislação federal, dentro da legislação municipal e uma outra coisa a nível estadual, nós vamos ter que legislar também a respeito da área rural. Então, esse processo é fundamental para o futuro de Campinas, o futuro do nosso município, para construirmos uma cidade, o que a gente, às vezes, procura, obviamente, sem ideais e sem sonhos, nós não teremos futuro, não teríamos futuro se os homens não tivessem ideais e sonhos. O que nós queremos sempre é melhorar a qualidade de vida, fazer um processo de desenvolvimento, não só de crescimento, mas de desenvolvimento da nossa economia, da nossa sociedade, dos vários aspectos do meio ambiente, de forma realmente a estarmos proporcionando aos munícipes de Campinas e da região uma qualidade de vida melhor no futuro. Esse é o grande objetivo do governo. O prefeito Jonas tem trabalhado muito nesse sentido, né? E, sem dúvida nenhuma, nós temos assim que enfrentar esse desafio com muita responsabilidade, muita determinação e buscando os melhores objetivos que a gente possa realmente alcançar de construir uma nova Campinas. Isso que eu gostaria de dizer nesse momento, e estaremos abertos ao debate permanente até a conclusão desse processo de revisão da luz, do plano diretor e de outras legislações urbanísticas. Gostaria de passar a palavra para o Zé poder chamar o Luiz Antônio para fazer a apresentação. Tá bom, Popolo, obrigado. Eu gostaria de salientar que, quando da apresentação desse plano na Prefeitura, eu vou voltar a repetir, porque quando foi feita a Lei de Uso e Ocupação do Solo, em 88, o volume dela era desse tamanho. Hoje o volume dela está desse tamanho, devido às alterações, emendas, porque quando cheguei na Câmara, nós fomos ver um zoneamento de uma pessoa, num quarteirão aqui na Vila Industrial, 4 zoneamentos. Na época em que vereadores tinham a prerrogativa de fazer mudanças pontuais de zoneamento na cidade. Isso não pode acontecer. Por isso que essa revisão é importante. O prefeito tem uma preocupação muito grande com os vazios urbanos que nós temos dentro do nosso município, vazios esses que ainda permanecem como área rural, o PUP sabe disso, e a preocupação do prefeito é estar levando até as indústrias, até esses locais, para que o pessoal que mora ali não precisa se deslocar tanto, porque hoje Campinas, todo mundo sabe, o horário de pico é um caos, para se chegar no serviço. Haja visto o exemplo que foi dado até pelo prefeito. Você vai no Alphaville e fica aquela fila nos horários de pico, né, nos horários à tarde e na parte da manhã, as pessoas que se deslocam até as funcionárias domésticas que se deslocam até aquele local para poder trabalhar. Então, eu acho que nós temos que fazer essa revisão com bastante tranquilidade, com operacionalidade, para que isso venha de encontro aos anseios dos nossos munícipes. Eu quero passar a palavra para o Luiz Antônio Jorge, que é coordenador de revisão da Lei de Uso e Ocupação, representando aqui a FUPAM, que é da USP, Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Tá ligado? Aperta aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós fomos contratados para trabalhar junto com a Secretaria de Planejamento na formulação de uma proposta de revisão da luz. Para isso, o nosso primeiro trabalho e produto foi a elaboração desse plano de trabalho que nós vamos apresentar agora. Esse plano de trabalho ele vai ser desenvolvido ao longo de um ano
a partir desse momento, já estamos em curso, né, em outras etapas, e ele foi elaborado de forma conjunta, né, com a prefeitura, né, sobretudo com a CEPLAN. A equipe, aí estão os nomes que compõem, né, o grupo da CEPLAN, que é mais diretamente ligado à gestão desse contrato. E no slide seguinte, nós temos a equipe que trabalhou na formulação do plano de trabalho e que agora já está ampliada, já iniciamos efetivamente o trabalho, então já está ampliada. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo desde 1988, e sou uma pessoa ligada diretamente à atividade prática de projetos de arquitetura e urbanismo, e essa é a minha área de ensino, e a gente procurou compor, dentro dessa equipe, um conjunto de saberes especializados nos diversos temas que envolvem essa revisão. Então, cada profissional tem um perfil específico, especialista em determinado assunto, dentro do problema do desenvolvimento urbano e da gestão, né, das cidades, através dos seus marcos legais e regulatórios. E um outro critério importante na composição dessa equipe foi trazer profissionais que conhecessem bem a cidade de Campinas, né? É o meu caso, né? Eu moro aqui desde 1981. Obrigado. Né? Eu sou morador, já morei em vários lugares, mas sou morador de Sousas há uns 15 anos. E os outros professores, mesmo professores da Universidade de São Paulo, como eu, ou professores da PUC de Campinas, né, que moram aqui ou que conhecem aqui muito bem a cidade, né? Então, o outro professor, um colega da USP, também é morador de Campinas. Então, a gente procurou aliar o conhecimento teórico e pesquisa da Universidade de São Paulo, onde nós somos pesquisadores e trabalhamos com ensino e pesquisa, né, além de trabalhos como esse, que a gente chama de trabalhos de extensão à comunidade, pegar as experiências que a gente achou mais relevantes, que têm sido feitas dentro desse campo da extensão, e aliar o conhecimento da cidade. Quer dizer, a cidade de Campinas é um objeto de estudo, mas ela também é um objeto de experiência prática, né? Vivemos aqui e a conhecemos também no seu cotidiano. Esse é um critério importante na composição da equipe. Bom, nosso objetivo é fazer uma proposta, trabalhar numa proposta, na formulação de uma proposta que dê conta desses desafios que o secretário acabou de mencionar, né? Nós temos um conjunto legal bastante complexo, às vezes com coisas dissonantes ou sobrepostas, né? Nós não temos uma legibilidade clara de como é que se rege, né, o uso e a ocupação do solo na cidade. Há sobreposições e até contradições. Então, a ideia é tornar mais claro e mais legível para a sociedade o que, no nosso ver, é um fundamento democrático, né, saber como a cidade se rege, essas regras precisam ser claras, né, ser inteligíveis, ter uma certa lógica, né, de sentido, mas, ao mesmo tempo, ela pode servir como um instrumento de política urbana, ou seja, ela deveria induzir, né, para aquilo que é o desejo da cidade. Então, a primeira pergunta que se faz quando tem um desafio como esse é: que cidade que queremos para Campinas? Todo o mecanismo, né, legal, regulatório, deveria dirigir a esse desejo, que seria o desejo da comunidade, o desejo mais amplo, ou as intenções de natureza pública, né, de interesse de todos. O outro desafio é conhecer bem o território. Quer dizer, quais os temas, como esses temas que dão a compreensão, a leitura da cidade, eles se encadeiam, eles se articulam, né? Como é que o problema da mobilidade afeta o problema da moradia, que afeta o problema de uma dinâmica de uso, de um desenvolvimento econômico, das próprias atividades do cotidiano,
né? Então, esse conjunto precisa ser construído um instrumento efetivo de reconhecimento da cidade, que nós chamamos de reconhecimento do território praticado. Território é esse, como ele é construído, que ele é constituído, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né, como ele é constituído. Então, nós precisamos fazer um trabalho de reconhecimento desse território, um diagnóstico, né, que esclareça uma compreensão, e que não é fácil de fazer, porque é uma compreensão que não deve ser estritamente setorizada. Quer dizer, as camadas e os assuntos, os setores, têm que conviver naquilo que é o reconhecimento da cidade como uma totalidade, né, e não como uma sucessão de parcialidades. A cidade é um todo, e a experiência da vida na cidade é a experiência nessa totalidade. Muito bem, então, para isso, nós temos que construir instrumentos para identificar esse desejo de que queremos, que cidade é essa, né? E depois reconhecer quais são os instrumentos legais disponíveis no país hoje que regem esse tema, né? Ou seja, nós estamos falando aí dos instrumentos urbanísticos que estão definidos pelo Estatuto da Cidade, ou seja, pela Constituição Federal, né? Então, entender esses instrumentos que são genéricos, né, que apontam diversas formas de abordar a intervenção do público sobre o espaço urbano, do poder público sobre o espaço urbano, né, quais são aqueles mais adequados à nossa realidade e à nossa intenção, né, de construir uma política urbana. Então, esses são os desafios que devem reger uma proposta de revisão da nossa lei de uso e ocupação do solo. Bom, podia passar, por favor, o slide. Para isso, né, nós temos aí esse plano de trabalho já está público, né? Está no portal da prefeitura, ele pode ser lido lá de forma detalhada. O que nós estamos apresentando aqui é uma síntese, né? Mas ele pressupõe a execução desses 8 produtos que se subdividem em subprodutos, mas nós temos a elaboração foi feita do plano de trabalho, estamos nessa fase de prospecção de dados, né, sobre o território de Campinas, para proceder com diagnósticos, seja diagnóstico técnico, seja diagnóstico do que pode vir a contribuir com a nossa leitura, que é o diagnóstico comunitário e a participação popular. O estudo dos instrumentos urbanísticos, que eu acabei de dizer, aquilo que rege, vamos dizer assim, do ponto de vista constitucional, as intervenções do poder público na cidade. E depois, quer dizer, com essa fase, até aí o item 4, nós temos aí uma finalização de um processo de diagnóstico, para iniciar, na fase 5, uma proposta. Uma proposta que a gente está chamando aqui de estruturação do territorial do município, né? Essa intenção, ou vamos dizer assim, esse desenho de cidade que está pressuposto nessa proposta de estruturação territorial é que deve orientar a redação da lei. Ou seja, a lei ela vai tornar verbo, né, aquilo que é a intenção de uma atuação sobre o espaço urbano. Para isso, a gente desenvolveu uma metodologia própria para executar esse escopo do trabalho definido no termo de referência do contrato entre a FUPAM e a Prefeitura Municipal de Campinas. Um minuto, por favor, Jorge. Eu acabei de solicitar isso para o PUPO, que ele nos mandasse o plano de trabalho impresso para os vereadores. Tá certo. O que foi, André? Tá. Ele está disponível no site portal, da Prefeitura, assim, mas todo o texto. Tá. Mas mesmo assim a gente pediu. O PUPO vai mandar para todos os vereadores, ok? Então, eu não estou enxergando lá, mas acho que eu já sei de cor que está em cada quadro.
Nós estamos numa fase de estudo da legislação urbanística vigente, quer dizer, nos debruçamos sobre esse emaranhado legal e como há uma Jorge, série de legislações. Cortando novamente, se você quiser descer até lá para você enxergar melhor, agradeço. temos um microfone sem fio ali, você pode fazer o uso dele, por favor, para elucidar melhor. Pessoal, Obrigado. apagar a luz para nós aqui, por favor. Muito bem. É mais confortável aqui. Então, nós estamos justamente naquele primeiro... Vê quem pode apagar a luz aqui para a gente. Não sei se vocês conseguem ver, mas nós estamos aí no início dessa linha central, né, fazendo o estudo da legislação urbanística vigente, identificando conflitos, superposições e, sobretudo, a construção de um quadro hierárquico, né, da legislação, que é da mais geral, né, para as complementares. E isso para nos ajudar a fazer uma primeira hipótese de trabalho, um diagnóstico do nosso problema. Quer dizer, o secretário apontou as razões, aí agora nós estamos pretendendo tornar mais detalhada o que é esse quadro. Esse diagnóstico preliminar começa a identificar os nossos assuntos, que nós estamos chamando de objetos de projeto, e nos ajuda a caracterizar os problemas da cidade e, sobretudo, onde eles estão, onde eles se manifestam na cidade, que nós estamos chamando de identificação dos territórios. Então, por exemplo, déficit habitacional, onde é mais flagrante e como ele se manifesta, como ele se externaliza, né, na cidade, esse déficit. Né? Onde estão o quadro de carências e como elas se articulam. Problemas de mobilidade, né? Onde elas são mais flagrantes. Então, esses diagnósticos, são diagnósticos preliminares, vão nos ajudando a mapear os problemas e a sua manifestação no território. Né? Então, esses problemas e essas manifestações no território também nos ajudam à prospecção de dados. Eles indicam a necessidade de procurar mais ou menos dados nessa ou naquele tema, nessa ou naquela direção. Né? E, com isso, nós vamos, né, aos poucos, revendo os diagnósticos preliminares, né, fazendo revisões contínuas desses diagnósticos, através daquilo que a gente chama de esquentamento de dados, que são as informações frias dos bancos censitários, dos dados técnicos, da análise cartográfica, né, e aquilo que nós começamos a fazer já imediatamente, que é um processo participativo, né, de escutar aquilo que a população tem a dizer sobre a situação atual, fundamentalmente, nesse momento é isso, a situação atual de onde ela vive, do bairro dela, ou do que ela vê como a cidade, e o que ela pretende, quais são os valores, o que é aquilo, né, que a cidade não é só problema, a cidade também tem atributos positivos, né, e quais são? É importante a gente reconhecê-los. Não somente para preservá-los, mas porque a cidade podia se desenvolver sobre esses atributos que Campinas tem de positivos. Então, nessa relação são um conjunto de conflitos que nós vamos fazendo entre a identificação de como está sendo desenvolvida a cidade, sobre esses atributos, sobre essas qualidades e sobre os problemas. Então, nós vamos construindo novos bancos de dados, até chegar um momento onde a gente tem os objetos de projeto revistos e situados, e quais são os instrumentos legais que a Constituição nos faculta, que nós podemos utilizá-los nesses casos específicos. Ou seja, é uma ideia de contextualização dos instrumentos legais aos problemas que são específicos, né, da cidade de Campinas. Isso faz com que a gente termine a nossa fase diagnóstica e parta para a fase produto 5, que é a fase propositiva, né, de uma reestruturação do território e quais seriam as bases que vão regular o uso e a ocupação do solo nesse território em tela ou sob o nosso foco. Feita essa proposta, nós teríamos subsídios para transformá-la em texto, né? Ou seja,
Nós não vamos apresentar projetos para a cidade, nós vamos apresentar um projeto de lei, né? Um projeto de lei para debater com a cidade. E vocês são os responsáveis diretos por essa função, né, de avaliar e compreender todo o conjunto desse trabalho. É um trabalho de alta complexidade, mas que tem que ser, no final, sintetizado, né, através de uma minuta, de uma escrita que reflita todo o trabalho de pesquisa e de compreensão do território de Campinas. Podíamos passar, por favor? Para construir a dimensão participativa, ou aquilo que nós estamos chamando de esquentamento dos dados, aquilo que, vamos dizer assim, o instrumental técnico não dá conta, né, e trazer mais a experiência do cotidiano para o nosso plano analítico, nós criamos 3 instâncias de interlocução. Uma primeira é a participação direta. Qualquer cidadão, hoje, tem lá uma enquete digital no portal da prefeitura, está no ar desde a semana passada, e primeiro, ele se identifica como um morador de um lugar da cidade, ou seja, a gente quer territorializar, não quer fulanizar, mas quer territorializar. Ou seja, eu sou morador de tal lugar. Isso é importante porque ele vai falar sobre esse lugar, sobre esse bairro, né? E vai falar também de questões sobre a cidade. Ele vai identificar problemas e vai falar sobre seus desejos, né? Essa primeira enquete está lá e ela está construída sobre 5 temas e que a gente procurou escrever numa linguagem que fosse a mais simples possível, sem nenhuma terminologia técnica, né, conversa de urbanista. A gente tentou trazer para o plano do cotidiano. O primeiro tema, não sei se a ordem é essa, mas um dos temas é a mobilidade urbana. E a mobilidade urbana está lá, tem uma definição. E é uma definição que a gente procurou trazê-la não para um problema puramente instrumental. Não, mobilidade urbana diz respeito também aos meios e aos modos e aos tempos de locomoção. Como locomovemos, né? Por que caminhos e quanto tempo levamos. E a mobilidade urbana diz respeito à qualidade, à segurança, mas também à democratização dos equipamentos coletivos, a animação da cidade, a pulsação e a vida da cidade. Quer dizer, a mobilidade não é só um problema meramente instrumental, é uma estratégia de tornar mais democrática um conjunto de usos que não estão regularmente distribuídos por todos os territórios, né? E toda cidade é assim. A cidade tem um centro que diz respeito a todos, né? Que a gente pode chamar de nosso, que a gente se identifica e que a gente tem um senso de pertencimento com determinados espaços. Eles precisam ser acessíveis. Então, por exemplo, estou dando um exemplo de como nós estamos entendendo as questões de forma mais imbricada possível. Outro tema é a moradia, outro tema são as atividades urbanas, trabalhar, estudar, né? Se divertir. Como fazemos isso, né? Onde moramos? Quais são as atividades dessa cidade? Como é que elas se vinculam a essa forma específica que Campinas tem de se expressar? Outro tema é o meio ambiente urbano, né? E nós chamamos de meio ambiente urbano para pensar a chave da cidade dentro da sua situação física, né? A limitação dos recursos, os problemas que geramos, né? Para onde vai o lixo, né? Quer dizer, é um conjunto, é um ecossistema urbano e que envolve a ação humana sobre o meio ambiente. Um outro tema são os espaços públicos. Aquele espaço que nós definimos lá no texto como aquele espaço que nós podemos usufruir sem ter a necessidade de consumir. Estamos livres da exigência do consumo nesse espaço, né? E que ele é, de fato, o espaço onde a cidade mais se realiza como cidade. Bom, esses são os temas da participação direta, que nós estamos tentando trazer a população, a participação, e nós temos as instâncias representativas. As representativas estão divididas em 2 modos. Uma, de natureza mais geral, que fala sobre os temas do uso e ocupação do solo, né? Nós vamos ver a composição aí dessa comissão.
mas ela se ampara já na estrutura participativa hoje existente na cidade de Campinas. Nós temos uma série de órgãos e de comissões, conselhos, uma série de conselhos, e eles são chamados, eles são instâncias representativas de falas, às vezes setoriais, normalmente setoriais, mas algumas territorializadas, que também é importante. Mas ela diz, essa Comissão Geral Participativa fala de aspectos gerais, e que nos afeta sobre uso e ocupação e formas de constituição dessa legislação de uso e ocupação. E a outra é, na medida que nós vamos definindo aqueles problemas e aqueles territórios, nós queríamos uma fala mais direta da população envolvida, ou que vive, ou que tem uma prática daquele território que está sendo afetado pela proposta. Então, nós pensamos numa instância de comitês territoriais participativos. Portanto, uma que diz ao todo e uma que diz respeito à parte. Vou voltar um pouquinho só para eu ver se eu não esqueci nada, por favor. O slide anterior. Bom, tem momentos, tem uma outra atividades colaborativas, isso é importante dizer. Nós estamos também promovendo workshops, oficinas, com todas aquelas instâncias onde tem gente que estuda e pensa sobre a cidade. Nós já fizemos um na PUC de Campinas. Vamos fazer um outro, integrando 3 universidades, a USP, a PUC de Campinas e a Unicamp, para debater questões específicas ou gerais, tal. Então, essas atividades colaborativas, elas são instrumentos, para a gente tentar estimular quem tem algo a dizer, e isso faz base da construção do nosso banco de dados. Faz sentido. E nós temos momentos aí que estão detalhados lá no plano. Eu acho que não temos tanto tempo aqui, mas tem fases, de escuta e depois de capacitação, inclusive, para quem não tem a informação adequada, nós pretendemos capacitar para que essa participação não seja parcial, mas seja íntegra, seja plena, e para construir um espaço de trabalho. E depois nós temos um estudo no campo do diagnóstico. O segundo momento é no campo propositivo. Quando esse diagnóstico já está mais claro e vamos começar a pensar em propostas, nós temos 2 fases. Uma fase para debater a proposta de configuração territorial e uma outra propriamente para debater o texto, que seria a fase final do processo de participação social. Então, são diagnósticos que vão sair do universo da participação e tem um diagnóstico que está sendo feito por meios técnicos. A ideia é que esses diagnósticos, bem conduzidos, se transformem num único diagnóstico, que convirja para um único produto final. Muito bem. Aí o cronograma geral está aqui, no plano de trabalho ele está detalhado. A gente pode ver que começamos aqui no meio do ano e vamos até o meio do ano de 2015. Quer dizer, meados de 2015, nós estamos terminando cada um desses produtos que me referi anteriormente. Eu acho que agora a Carolina conclui com... Sim, eu acho que isso, em linhas gerais, é essa estrutura. Estamos sem... bom, agora sim. Então eu vou passar agora para a Carolina Baracate, que é a diretora lá da Secretaria de Planejamento. Como eu, no início da apresentação desse plano de trabalho, eu mencionei, é um plano de trabalho que a Secretaria de Planejamento vem aqui apresentar na Câmara de Vereadores. Então, isso eu vou deixar depois que a Carolina falar. Eu já pedi que ele mande esse plano de trabalho impresso para todos os vereadores, para os 33 vereadores, para a gente ir estudando e vamos estar acompanhando, viu, Pupo? É interessante, essa casa está acompanhando, inclusive a metodologia do plano de trabalho, para a gente estar acompanhando esses debates, para a hora que esse projeto chegar na Câmara, todos os vereadores estejam aí
bastante por dentro das alterações que têm que ser feitas, e, se possível, se alguma divergência, alguma coisa nesse sentido, é o nosso dever aqui fazer emendas e coisas desse tipo. Então, vou passar para a Carolina. Bom dia. Em nome da equipe, do secretário, eu queria agradecer o espaço que vocês estão nos proporcionando para a gente trocar debates, ideias, para a gente, no final dessa revisão da luz, a gente possa ter uma grande contribuição para o município com os problemas que hoje a gente vem enfrentando, dessa divergência de usos que a gente tem. Como que se está dando essa estrutura de trabalho interno dentro da prefeitura? Para que a gente possa, igual o Luiz falou, montar esse diagnóstico que apresenta não só os problemas, mas as potencialidades que o município tem em cada região, é preciso que a gente faça... Eu acho que ia pedir para apagar a luz, por gentileza, que eu acho que vai ficar mais... Não, pode ficar tranquila que tá. Não, acho que é melhor eu descer. Então, é importante que a gente, na verdade, monte uma equipe com toda a representatividade da secretaria, e nós estamos denominando esse grupo de representantes e órgãos para compor esse grupo técnico. Qual que seria o objetivo e a função? Interlocução de cada secretaria no trabalho da revisão, a participação na comissões de trabalho e na comissão da luz. Essa comissão de trabalho se concentra por poucas secretarias, que eu vou mostrar mais à frente, que seria a equipe toda representada, que é o braçal, onde vão ser discutidas as propostas, debatidas e levadas para uma proposta maior. A comunicação da luz é representada pela comunicação, chefia de gabinete, relações institucionais, que vai fazer toda a divulgação junto com a participação da população e internamente dentro das secretarias. Fornecimento de dados e informações que comporão os nossos bancos de dados e a participação da comissão geral. Pode passar, por gentileza. Então, como que é essa comissão de trabalho? É a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Habitação, Sanasa, Verde, CETRANSP, Gabinete, Secretaria de Desenvolvimento, CEINFRA, Cultura e Educação. Essas secretarias com maior interface com a lei de uso e ocupação e exigirá uma participação mais intensa desses representantes e de outros técnicos. As outras secretarias, elas serão chamadas para compor à medida que a gente for debatendo cada assunto, cada câmara temática. Se a gente for discutir a habitação, nós vamos chamar outros representantes, discutir a questão de desenvolvimento econômico, aí a gente chama os representantes a partir do momento que a comissão julgar necessário. Pode passar. Essa é a Comissão da Comunicação, que está envolvida a Secretaria de Planejamento, Comunicação, IMA, Relações Institucionais e Gabinete, a qual teve grande contribuição para o desenvolvimento da enquete, que hoje está no portal, a qual foi lançada semana passada pelo nosso prefeito Jonas Donizete. Essa equipe que vai fazer toda a mobilização com a participação social, que a gente possa desenvolver todo o trabalho de oficinas. O portal, como eu tinha dito, que é a disponibilização dessas informações, relatório, convites e fotos de eventos, a gente vai divulgar. A viabilização da utilização da web para uma consulta digital e demais questões que envolvem toda a comunicação desta revisão, porque ela tem que ser participativa. Tá? Então, hoje, a comissão geral ela é composta pelo grupo revisor, que foi aquele decreto que promulgou, elencou, na verdade, nomeou todos os representantes da sociedade civil, Conselho, Sinduscom e IAB, que é esse grupo revisor. Tem o grupo representantes de cada secretaria, que foram nomeadas pelos seus secretários, os representantes de 31 conselhos, representante da Câmara, por isso que é importante a gente estar aqui apresentando esse trabalho, que é importante a representatividade de vocês para acompanhar, representante do Ministério da Cidade, do Ministério Público e representante de órgãos estaduais e federais também. Tá? Pode passar, por gentileza. Hoje, dentro da secretaria, nós temos a assessoria, que seria o André, a diretora Caroline, e a coordenadora, que é a Conceição.
dentro de uma comissão técnica envolvida por esses profissionais, Anitta, Raquel, né, o Fernando, a Rafaela, a Conceição e a Paula. E esse é o grupo de representantes de todas as secretarias que já vem trabalhando conosco nesse levantamento desse diagnóstico e quais são os pontos que a gente precisa trabalhar. Pode passar. Tem a comissão de trabalho da luz e a comissão de comunicação. Eu acho que pode passar. Esse detalhamento está no portal, dentro do plano de trabalho. Eu acho que pode passar. E as atividades que nós já estamos realizando. Nós já fizemos uma oficina com esses representantes das secretarias para discutir que cidade que nós queremos, e houve uma participação bastante grande nesse desenvolvimento desse trabalho. Pode passar. Nós fizemos a apresentação deste plano de trabalho também a nível de secretários, que foi no dia 20/8. Nós fizemos uma primeira reunião da comunicação, até para desenvolver esse portal que hoje está disponível. Pode passar. A primeira reunião a comissão de trabalho foi no dia 27/8. Pode passar. A qual a gente também fez essa apresentação para o grupo revisor, que tiveram grandes contribuições também como propostas. E hoje a página da internet que está disponível para essa participação da enquete. Pode clicar aí, Anitta, por gentileza. Que essa é como ajudar a pensar a cidade que queremos. Tem duas formas de participar, que é você respondendo uma enquete e deixando as suas contribuições também. Você quer entrar? Aí nós fizemos uma pequena introdução, o que é a revisão da luz, o que é o plano diretor, né? E depois você pode participar da enquete, respondendo as 5 perguntas. Aí a gente está fazendo uma triagem do bairro onde você reside, até porque a gente entende que cada bairro, cada região tem as suas dificuldades, as suas potencialidades, e a gente tenta diagnosticar quais são os principais problemas que tem na sua cidade, quais são as suas qualidades, as principais qualidades de bairros, da sua cidade, e aí depois tem os seus desejos. E tem uma forma de você participar também, deixando a sua contribuição, não só clicando, né, nessas sugestões que a gente deixou, mas uma forma de você também enviar um e-mail onde a gente possa sempre manter em contato com a população o andamento dos trabalhos e dando um retorno do que ele está questionando com relação às dificuldades. Tá? Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Carolina. Eu vou passar para os vereadores agora, para ver se tem alguma dúvida a respeito do plano de trabalho da Secretaria de Planejamento. O vereador Schneider foi o primeiro a se inscrever. Por favor. Bom dia, senhor presidente, Zé Carlos, a todos os componentes da mesa, meu amigo Fernando Pupo. Eu fico feliz de saber que nós iremos ajudar a planejar a cidade que nós queremos. Campinas realmente está precisando de um olhar mais técnico, um olhar mais esmiuçado, porque Campinas não pode inchar, Campinas tem que crescer. Então, eu fico feliz, sim. E esta casa aqui vai, sim, dar a sua contribuição, porque nós representamos os quase 1.200.000 habitantes da cidade de Campinas. E cada vereador vai, sim, ouvir a população. Nós temos alguns casos de alguns erros que a falta de planejamento trouxe para Campinas, mas que hoje existem pessoas estabelecidas em alguns locais. Nós vamos ter que estudar caso a caso para levarmos até os senhores e para vermos as possibilidades de nós acertarmos o setor produtivo na cidade de Campinas. Mas eu tenho uma preocupação quando diz que o estudo será das áreas urbana e rural. De fato, não tem como não fazer junto, porque nós temos alguns locais que
Hoje se confunde, é o caso do entorno do aeroporto de Viracopos. Eu acho que vai ser a primeira coisa, o primeiro grande intervenção que nós vamos ter que fazer, o executivo mais desta casa, o entorno do Viracopos, porque nós não podemos travar aquilo que está nos nossos olhos, a necessidade. E, para isso, nós precisamos, conversei com o vereador Zé Carlos, nós precisamos acelerar aqueles estudos do entorno, que entra, sim, a macrozona 7, mas, muito mais do que isso, o conceito do entorno do Viracopos. Nós precisamos, o secretário, o senhor sabe muito bem que esta casa aqui está disposta a colaborar, olharmos com os olhos administrativos por entorno do Viracopos, para que nós possamos começar dali a ver aquilo que é rural, aquilo que é urbano, e fazermos um grande planejamento para Campinas, porque a cidade merece esse presente. Nós recebemos ontem um livro, aliás, quero puxar a orelha já do nosso prefeito, que não citou a Câmara Municipal de Campinas num livro de 240 anos. A Câmara Municipal de Campinas, ela representa e muito a cidade de Campinas. E esta casa sentiu assim, preterida ao não estar naquele livro. Quer dizer, para nós é motivo de tristeza para os vereadores, porque na hora das dificuldades lembram-se da Câmara Municipal. Na hora de mostrar o que é Campinas, esquecem da Câmara Municipal, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Mas nós vamos, sim, trabalhar, e eu peço ao senhor que acelere os estudos do entorno de Viracopos, para que nós possamos começar um estudo onde não tenha que se começar remodelando algo, quer dizer, os estudos que os senhores vão fazer, já comece no caminho certo, já, para que não tenhamos que depois, com os estudos que os senhores farão, ter que remodelar alguma coisa nova, que será o entorno de Viracopos. Nós vemos a dificuldade que tem hoje o consórcio, nós temos a dificuldade que tem a população de Campinas, nós vemos ali uma Santos Dumont totalmente estrangulada, nós vamos ter que olhar no plano diretor tudo isso aí, mas temos, sim, ter a coragem de começar por lá. É a única coisa que eu peço aos senhores. Eu vi todo o cronograma que foi feito, para nós, é aquilo que nós pensamos mesmo. Nós temos que, até 2016, que vai o nosso mandato, nós temos que deixar um legado para Campinas de satisfação, de crescimento e não de inchaço. Então, nós vamos, sim, dar todo o apoio aos senhores, mas é um pedido que eu faço, que nós olhemos pelo entorno de Viracopos em primeiro, como sendo a grande prioridade, a grande pérola para o início desse trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador Schneider. Eu gostaria aqui de complementar suas palavras. Nós temos que realmente fazer alterações urbanísticas na nossa cidade, porque o nosso plano diretor, a nossa lei de uso e ocupação de solo vem de 88, e Campinas mudou muito. Então, nós temos que acompanhar o crescimento, e o aeroporto de Viracopos é uma questão emergente, que se nós, isso eu já estava falando com o secretário, se a gente não nos atentarmos, que é ali no entorno do Viracopos, não importa qual o nome que nós vamos dar, para que a gente possa estar desenvolvendo um plano para aquela região, para que nós não perdermos o município de Campinas, não perdermos o que nós já perdemos nessa ampliação do Viracopos para nossa cidade vizinha. Não é uma concorrência desleal, mas o aeroporto de Viracopos está situado dentro do município de Campinas. Como não poderia deixar de ser, nós não podemos perder esse evento, né, da ampliação, sem planejar o entorno do Viracopos. Não importa o nome, eu acho que não precisa ser macrozona 7, mas nós não podemos perder esse momento. Então, isso a gente já conversou aqui, nós vamos estar estudando isso, que forma nós vamos fazer, mas tem que ser feito urgente. Tá? Obrigado. Eu vou passar para o André, e depois que os vereadores fizerem as intervenções, aí você pode falar, ok? Bom dia, senhor presidente, todos da mesa, Luiz Antônio, Carolina, Pupo. Pupo, eu queria parabenizar, não só pela iniciativa, mas pela forma, né? Como sempre, um democrata, fazendo de uma forma a que possamos colher as contribuições da nossa cidade, tanto dos técnicos, que temos aqui muitos bons técnicos, tanto
na secretaria, como nas universidades, na sociedade, daqueles que militam na área de urbanismo, quanto também ouvir a população. Então, parabenizar, estou muito feliz, né? Eu não podia esperar nada diferente de você, mas parabéns, Pupo, você sabe que é de coração essa... até porque tem muitas formas de se fazer isso, né? E você, eu acho que escolheu uma forma que é bastante ampla e, com certeza, a chance de êxito será também maior para a nossa cidade. Então, parabéns. Eu queria fazer algumas considerações que eu gostei na apresentação, da gente estar podendo dialogar com debates e estudos que já foram feitos, né? Eu, particularmente, queria citar o Plano Municipal de Habitação, né, que foi bastante debatido na cidade, Pupo já foi secretário, Carolina já trabalhou lá também, então sabe bem do que eu estou falando, onde se buscou apresentar uma série de propostas para a nossa cidade, difíceis de serem implementadas até à luz da lei existente, mas nesse espírito de revermos, né, essa proposta de cidade, eu acho que vem muito a calhar e tem muita contribuição técnica e de participação popular, porque ele foi bastante debatido em audiências nos diversas regiões da cidade. E aí, nós temos que estar fazendo isso, tanto olhando para a cidade que existe, que cresceu de forma desordenada, onde vocações foram sendo construídas, às vezes, à margem até da própria lei, né, da lei existente atual. Nós temos áreas que se transformaram eminentemente comerciais, quando antes rezavam como residenciais. E são vocações da própria natureza da cidade, porque, se você for analisar hoje, a população acha que está correto, porque ela se serve dessas áreas para melhorar a sua qualidade de vida na cidade. Então, nós temos que ver isso. Mas eu gostei, Luiz Antônio, do que você falou, que nós temos que analisar como a lei vai servir como instrumento indutor dessa cidade, que, muitas vezes, algumas áreas, está completamente fora de uma cidade moderna, de uma cidade que deve ser adensada de forma adequada, que deve prever esse uso misto dela. E uma coisa que eu acho importante, que eu acho que isso a própria população está dando conta, mas nós temos que fazer isso de forma ordenada, que é a criação de novas centralidades, né? Isso é fundamental. Você já tem isso, até de forma informal, mas que eu acho que nós podemos não só formalizar, mas como ter uma política indutora, talvez até algumas coisas de discutir diretrizes que possam facilitar isso, porque isso gera um maior afluxo, né, de pessoas, de transporte, para a gente poder ter uma capacidade de desenvolver a cidade por igual, né? Levar o desenvolvimento da cidade para regiões. Temos regiões muito distantes, né? E que precisam ter, né, misto de trabalho, de serviço, de lazer para essas famílias. Então, eu gostei muito, né, dessa fala, para que a gente possa estar construindo. E, para concluir, eu acho que está muito bem pensado isso. Não adianta discutir a lei se a gente não discutir o que a gente quer para a cidade, senão vai ficar sempre uma discussão pontual e com uma tendência de fragilidade muito grande. Então, tem que se fazer esse debate, né? Para onde que nós queremos crescer, como nós queremos crescer, e, a partir dessa visão, aí sim a legislação ser formulada. Então, muito bom, estou muito contente, e espero poder contribuir, né, como cidadão, mas também como vereador. E, além da participação formal da Câmara, Zé Carlos e Pupo, eu acho que seria importante ter uma divulgação ampla dentro da casa, todas esses debates públicos que existiram, porque eu acho que é importante o vereador participar do debate público para também ouvir a população. Não só fazer o debate ou institucional ou aqui dentro da casa, que, sem dúvida, faremos. Eu sei que o Zé Carlos vai promover isso, e todos os vereadores. Mas nos manter informados das agendas. Por exemplo, teremos debate com os conselhos, tudo. E aí, obviamente, os vereadores que quiserem, que tiverem interesse, eu particularmente tenho, em estar participando, para participar do debate em si, mas principalmente para ouvir os conselhos, ouvir a população, porque isso vai enriquecer muito na hora que a lei chegar aqui, e nós teremos que tomar as decisões. E quanto mais a gente estiver apropriado dessas informações, desse debate, estaremos mais em condições de definir o posicionamento da casa, que a gente quer fazer isso com
com bastante acerto. Então, acho que está muito bem conduzido, e eu acho que nós vamos estar com uma lei muito boa, moderna, dentro dessas premissas, e levando em conta que tem um plano diretor, né, que tem que ser formulado. Mas o plano diretor ele tem muitos outros conceitos, sem dúvida nenhuma, inclusive os instrumentos para fazer essa cidade que queremos, usando o Estatuto da Cidade, uma série de instrumentos que nós precisamos usar, né, PTU progressivo, outras coisas aí que nós temos que aplicar em Campinas. Mas eu diria que a lei de uso e ocupação do solo é o que, de fato, vai fazer esse negócio acontecer no plano diretor, porque se ela não tiver bem em sintonia com o plano diretor, aliás, hoje ela já não está em sintonia, né? Com o que já existe hoje está vencendo já. Mas agora não podemos cometer esse mesmo equívoco, né? Então, eu acho que a lei de uso e ocupação do solo é o que, de fato, transforma o plano diretor em algo que norteia, né, a ocupação, né, de toda a cidade. Então, acho que é importante que ele aconteça. E também fiquei feliz por você estar falando que o debate do plano diretor, vocês pretendem, o mais breve possível, já apresentar o plano para iniciar debate. Isso é muito importante, até porque ele tem também uma grande complexidade, e nós não podemos deixar para fazer isso no ano que nós temos que definir. E até como sugestão, acho que seria ideal que em 2015 se definisse isso também, que já aprovasse em 2015. Na pior das hipóteses, no início de 2016, porque ele tem validade até o final de 2016, né, pela última votação que teve. Mas eu acho que se a gente puder adiantar, sem atropelar o debate, mas fazer o quanto antes, eu acho que a gente aí faz um conjunto de instrumentos muito importante para melhorar a nossa cidade. Então, parabéns a todos envolvidos, a toda a equipe da Secretaria. Obrigado, vereador André. O plano diretor ele é para ser modificado até 2016. Nada impede que ele seja feito antes e apresentado. Eu só queria dizer para o vereador André, a Câmara vai estar indicando pessoas para participar, juntamente com a Secretaria de Planejamento, da formatação desse instrumento da alteração da lei de uso e ocupação de solo. Nós, vereadores, não estamos impossibilitados, mas, como cidadão, nós podemos estar participando ativamente, sem problema nenhum. E faremos aqui, nessa casa, quantos debates for preciso, viu, povo? Nós vamos estar à disposição. Só que a gente tem que agendar o plenário com antecedência, mas essa casa é o papel nosso fazer isso. E lá na frente, a hora que tiver tudo pronto, se tiver que fazer alguma alteração, aí que a gente entra para atender alguma demanda que talvez possa não estar sendo, entendeu? Mas essa Câmara não se furtará ao debate todas as vezes que necessário for. Vereador Cirilo, por favor. Bom dia a todos. Eu quero também cumprimentar o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, e quero cumprimentá-lo principalmente por ter trazido já essa discussão para casa. Eu acho que a Câmara não pode realmente se furtar e nem irá. Hoje há um comprometimento, há um amadurecimento dos vereadores dessa casa no sentido de ter essa preocupação. Eu acho que não é questão de gostar de Campinas. Nós temos, como vereadores, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o vereador Jorge Schneider e o vereador André von Zuben, eles acabaram contemplando a minha fala, na medida em que o vereador Jorge Schneider cita o entorno do aeroporto de Viracopos, que é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar. O vereador André von Zuben fala de uma maneira mais ampla, mas sempre se preocupando com a legislação urbanística. E eu quero, com isso, cumprimentar o secretário, o Fernando Pupo, a Carolina, o Luiz Antônio, né? Eu confesso que eu tenho um compromisso na prefeitura, Luiz, mas, na medida em que você fazia a apresentação, a importância do tema e a facilidade com que você introduziu, mostrando critérios até de um estudo preliminar, exigiu com que eu ficasse. Eu acho que é isso que é importante, viu, Fernando? E, com isso, quero cumprimentar a equipe aí que está fazendo parte da plateia aí da secretaria, porque o que nós ficamos carentes até hoje é de uma regra, de um estudo, de uma metodologia como foi apresentada. Eu acho que todas são importantes. A participação representativa, a atividades colaborativas, como você bem apresentou, mas eu acho que a participação direta, Luiz Antônio, vai ser algo a mais. É claro que virão muitas críticas. A população, como um todo, ela tem suas críticas e são pertinentes. O vereador Zé Carlos fala com propriedade que nós temos hoje várias realidades dentro da cidade de Campinas.
Tem quarteirão que pode uma coisa numa esquina, na outra esquina não pode, é proibido. Como é que pode vivermos dentro do... E nós aqui somos um reflexo disso. O vereador Jorge Schneider fala com propriedade, a Câmara ela está sempre sofrendo o impacto, antes das secretarias terem o incômodo, se eu posso dizer assim, de uma reclamação, a Câmara aqui é o termômetro, porque aqui a gente recebe diariamente contribuintes, munícipes insatisfeitos, entre vários aspectos, também com o aspecto urbanístico. Então, quando você permite a participação popular, virá muitas reclamações. Mas é dessas reclamações que nós podemos até apurar, evidentemente, algumas críticas que nós temos que transformar em aspectos construtivos para fazermos a legislação para aquela localidade. Ninguém melhor do cidadão daquela região reclamando sobre aqueles assuntos pontuais. Então, eu quero complementar. Eu acho que são regras, critérios de apresentação de inícios de estudos como esse que irão efetivamente culminar no exaurimento de uma lei adequada para uma cidade como Campinas no século XXI. E, presidente, eu gostaria apenas de sugerir, eu acho que essa participação popular é tão importante que nós deveríamos levar o presidente dessa casa, se nós não poderíamos colocar no nosso portal também da Câmara, para que houvesse essa participação. O site da Câmara hoje é muito utilizado. Nós temos hoje um canal de televisão, a TV Câmara, que está sendo cada vez mais acessada. Se não deveria também fazer essa participação, a Câmara contribuir nesse sentido também, não só de colocar no portal, como também de inserir dentro da TV Câmara um espaço reservado a essa alteração urbanística. Mas fica aqui meus cumprimentos. Eu acho que a gente acordou e até 2016 nós precisamos já ter uma legislação, um plano diretor pronto, e eu acho que iniciativas como essa, seriedades como a que vocês apresentaram, que vão efetivamente culminar num bom projeto de lei que provavelmente será aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Parabéns. Obrigado, vereador Cirilo. Eu só queria aqui sair em defesa dos vereadores dessa casa, que parece que não houve assim, um interesse maior por parte dos vereadores. Acontece que essa reunião foi marcada em tempo muito rápido e muitos vereadores tinham compromissos já assumidos, tanto é que passaram alguns vereadores por aqui, o próprio Cirilo tinha um compromisso, mas resolveu permanecer devido à complexidade do assunto. Então, eu quero dizer que, quando voltarmos aqui, para realizarmos um debate, tenho certeza que essa casa aqui contará com a maioria dos vereadores. Acontece que muitos deles tinham compromisso, e para desmarcar assim muito em cima da hora fica complicado. Então, é essa defesa que eu queria fazer, e já passo a palavra para o secretário de Planejamento. Bem, eu quero agradecer a participação e as questões que os vereadores aqui presentes levantaram, e eu não tenho dúvida, Zé Carlos, que nós vamos continuar esse debate e realizá-lo em muitas ocasiões, porque é do debate, como diz o André, que a gente vai, debate construtivo, aproveitando porque tem críticas que têm outros objetivos. Agora, aquelas críticas que realmente nós analisarmos forem fundamentais, forem pertinentes e construtivas, é um dever nosso angariar para um projeto de lei, esse conhecimento, essa contribuição, seja de quem for. Então, eu acho que esse é o espírito que prevalece, é esse espírito que a partir do próprio prefeito tem colocado isso, e, sem dúvida nenhuma, nós vamos seguir esse caminho junto com todos aqueles que realmente querem construir uma cidade melhor, nova, um futuro para todos, né, de acordo com o merecimento que o ser humano tem. Acho que esse é o grande objetivo nosso. E, então, tenho certeza que a Câmara vai contribuir, vai participar muito ativamente nessa fase e, principalmente, na outra, né, que é a fase deliberativa. Com relação a algumas questões que foram levantadas, eu só queria dar uma informação, antes de entrar nas questões, que, quando o Luiz Antônio coloca a questão dos dados
que estão disponíveis, né, que são os dados secundários, e as contribuições, que eles chamam de quentes, né, esse processo é um processo extremamente rico, por isso que nós temos que valorizar esse processo. E não transformar esse processo, principalmente por parte da população, num processo formal. Como todos nós aqui vivemos a vida da cidade, inclusive a vida política e tudo, e o que nós vemos muitas vezes? Que aquela participação que nós gostaríamos que fosse muito mais efetiva, ela fica, às vezes, num distanciamento muito grande. Então, quando o Luiz fala de capacitação, né, da participação, para que ela tenha uma qualificação e uma contribuição melhor, isso também eleva o nível de compreensão, né, da população, da sociedade, e nos ajuda a construir realmente as coisas. Então, essa questão eu acho que é fundamental. E uma outra questão, quando ele também fala de colocar os dados, as informações sobre o território, porque a vida acontece no território. Isso já é uma coisa do Milton Santos. O Milton Santos, toda a sua vida, tratou dessas questões com muita propriedade, outros também. E nós temos um outro contrato que tem uma grande importância na junção exatamente de todas as informações com a questão do conhecimento do território de Campinas. Está em andamento, em execução já, o levantamento aerofotogramétrico de todo o município. Para nós termos uma ideia, o último levantamento desse porte, desse caráter, foi feito em 1978. Ou seja, o território de Campinas assim como a sociedade, de modo geral, é um grande desconhecido nosso, né? E esse processo esse contrato está sendo realizado pela Aerocamp, que é um consórcio de 3 empresas. Eles já estão fazendo esse levantamento aéreo, já fizeram alguns voos, e até talvez março, abril do ano que vem, nós vamos ter todas as informações físico-territoriais do município de Campinas como um todo, tanto área urbana quanto área rural, e com altimetria também. Ou seja, não é só o plano, vai ser também, vamos dizer, o que a gente poderia chamar de topografia de todo o município. Isso vai ser fundamental para a elaboração de projetos pela Sanasa, pelos órgãos técnicos da Prefeitura e pela sociedade de um modo geral. Todos aqueles que desenvolvem projetos vão poder utilizar essas informações, porque elas vão estar disponíveis, né, através da internet, através do portal da Prefeitura. E vai nos dar o que acontece em cada lugar, inclusive com foto de fachada de uma área que talvez é o que a gente definiu como a área mais verticalizada do município de Campinas, da cidade de Campinas. Então, vai ser um conjunto de informações com uma precisão enorme, com uma atualidade, né, incrível, de 6 meses, 1 ano. Ou seja, nós vamos ter um conhecimento sobre do território da nossa cidade que nós nunca tivemos nos últimos anos. Isso vai se juntar com esse processo da revisão da luz, vai contribuir muito, e para o plano diretor também. Então, vou responder algumas questões, depois o Luiz Antônio também pode fazer as considerações. A questão do entorno de Viracopos é uma preocupação do prefeito, o prefeito já falou isso naquele dia da apresentação, nós já discutimos internamente, inclusive com o próprio prefeito, e a ideia é realmente para evitar um problema que aqui já foi citado. Campinas ignorou Viracopos durante 20, 30 anos e deu no que deu. Assim, as condições lá no entorno extremamente precárias, sem políticas públicas presentes, e só nos últimos anos que as coisas começaram a acontecer depois do anúncio da retomada do aeroporto de Viracopos. Qual é o risco que nós temos hoje, o desafio que nós temos que enfrentar? O aeroporto tem o seu plano de desenvolvimento, e ele não vai esperar o poder público ou a cidade tomar providência. Ele vai fazer o plano dele. É uma empresa, tem os seus objetivos estratégicos, a previsão aqui, daqui 15, 20, 30 anos, esteja com 80 milhões de passageiros ano, hoje está em torno de 10, 11. Qual o risco? É de agora Campinas ficar a reboque do aeroporto. Não? E esse desafio nós temos que enfrentar. Não dá, porque não é o rabo que balança o cachorro, né? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Essa preocupação já expressamos em vários lugares, inclusive para o prefeito. Então, nós, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo e outros setores da sociedade, nós temos que rapidamente
ver como é que a gente não perde, mais uma vez, o bonde da história, e agora o contrário, né? Ou seja, contra os interesses nossos, e daqui a pouco nós ficamos a reboque do desenvolvimento do aeroporto. Então, vai ser o aeroporto que vai ter Campinas, e não Campinas que vai ter o aeroporto. Então, essa preocupação existe, e nós já conversamos com o prefeito já citou esse problema, e nós temos aí, Viracopos contratou 2 estudos, a BV, um sobre o próprio desenvolvimento e outro sobre o entorno de Viracopos, que vão ser entregues para a prefeitura, e nós vamos passar essa discussão e ver como que a gente trata de forma adequada e rapidamente a questão do entorno do aeroporto. A questão que outros levantaram, primeiro eu agradeço também, não só o reforço com a questão do entorno de Viracopos, mas também a disposição da Câmara para que a gente possa realizar os debates. E essa proposta que o Cirilo faz, eu acho que, se for possível incorporar, é muito bem-vinda, Cirilo, porque é mais uma fonte de integração, né, de dinâmica, de um relacionamento dinâmico sobre esse tema tão importante. A questão da forma, André, muito obrigado pelo registro, mas eu acho que é uma obrigação nossa, né? Já dizia Rui Barbosa, tem coisa que hoje é só tratado assim, aquilo que era obrigação virou virtude. Nós temos que inverter de novo, né? Tem que ser obrigação, né? Não pode ser exceção, não pode ser exceção, né? O André levanta algumas questões importantes, que é a questão do adensamento, centralidades, corrigir as distorções, como outros levantaram. Eu vejo assim que, sem dúvida nenhuma, esse é o papel. Então, o que a gente pode garantir... e a questão do plano diretor. Gente, é um conjunto de tarefas que eu acho que nós vamos trabalhando para que tudo isso acabe desaguando numa revisão do plano diretor à altura das nossas necessidades. E aí, os instrumentos que nós definimos desse processo, eles são parte fundamental no êxito dos objetivos que nós temos. E aí a participação da Câmara, essa questão da participação da Câmara, qual a dúvida que nós tínhamos? Inclusive, discutimos na equipe isso. A Câmara é um órgão do Poder Legislativo. E a comissão é vamos dizer, um instrumento do Poder Executivo. Então, nós temos que pensar bem isso, porque a gente sabe que existe até, talvez, algumas interpretações que proíbem esse tipo de participação do Poder Legislativo em comissões do Executivo. Até o Zé até levantou. Como é que os vereadores vão dizer que não concordam com aquilo que está estabelecido se houve a participação anterior? Então, o Zé propôs que participassem técnicos da Câmara, o que eu acho, indicados pela Câmara, que a gente acha que é mais, talvez aí vocês discutam isso depois e resolvem, e nós estamos, né, e nós estamos abertos a uma solução positiva. Então, era isso que eu gostaria de dizer, e mais uma vez agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo e construir outras. Obrigado, Pupo. Eu, diante das últimas palavras do secretário, eu vou fazer o encerramento dessa reunião de trabalho, agradecendo mais uma vez aqui o Pupo, né, secretário municipal de Planejamento, a Carolina Baracato, diretora da Secretaria, o Luiz Antônio Jorge, que é coordenador de revisão dessa lei através da FUPAM, agradecer as presenças aqui dos 9 vereadores, André von Zuben, Jorge Schneider, Cirilo, Marcos Bernadelli, que passou aqui. Agradecer toda a equipe da Secretaria de Planejamento que está aqui, está envolvida nessa revisão desse plano diretor. Não vou nominar, vai. A Rafaela, da Secretaria. Tem que nominar, que só são mulheres, né? A gente só nomina homem. A Maria Conceição, a Anita Saran. E também agradecer o André. Esse não está de saia, né, André? Mas agradecer o André, que tem sido aí um parceiro há muito tempo aqui dessa casa. E também agradecer os assessores, Marcos Vinícius, do pastor Elias de Azevedo, o Rogério Bezerra, do vereador Pedro Tourinho, e o Denis Teruia, do vereador Carmo Luiz. Sempre ele está aqui. Agradecer a equipe da TV Câmara, a todo o cerimonial, que sem eles também
esse trabalho não poderia ser realizado com tanto êxito, né, e foi direto, acho que foi direto, a gente tem agora o canal aberto. Tá, eles estão solicitando aqui a gravação do debate, desse plano de apresentação do plano de trabalho, será importante. Eu quero agradecer a todos que participaram desse evento e encerro às 11h12. Valeu. Vamos falar agora com o secretário de Planejamento, Fernando Vaz Pupo. Secretário, essa revisão privilegia a verticalização do solo? Olha, essa é uma discussão extremamente importante, pelo seguinte, que existem assim opiniões de que nós devemos fazer sempre um processo de ampliação da área urbana, ou seja, mudando o perímetro urbano. Existem também correntes dentro do urbanismo que defendem, em vez da expansão do perímetro urbano, o adensamento. Sem dúvida nenhuma, como o próprio prefeito Jonas já colocou, e nós podemos notar pelo município, existem na área urbana vazios urbanos bastante significativos. Ou seja, Campinas comporta um processo de adensamento que, sem dúvida nenhuma, favorece a ocupação e o uso do solo, sem que a gente tenha que ficar expandindo de forma, às vezes até sem as condições que o município tem, a infraestrutura, tanto física, né, e de transporte, de saneamento básico, de rede de postos, de escolas. Então, a questão do adensamento é extremamente importante. Agora, hoje, nós não temos uma regra de transição entre a área urbana e a área rural. Então, nós criamos a seguinte situação. Às vezes, meio metro para cá, na área urbana, pode fazer um conjunto de coisas. E meio metro para lá, na área rural, nós não podemos fazer nada. Então, nós temos que também equacionar essas questões. Então, o adensamento é importante, mas existem também variáveis que nós temos que considerar no processo. Ok, muito obrigada, secretário. Obrigada. Vamos conversar agora com o vereador Zé Carlos, do Solidariedade. Vereador, foram sanadas as dúvidas que poderiam surgir a respeito da atualização do projeto? Não, veja bem, as dúvidas, eu acredito que dúvida ainda teremos muito. A partir do momento que a população começar a participar mais ativamente, dúvidas surgirão. Mas é importante que a Secretaria de Planejamento, ela veio aqui hoje demonstrar como é que está sendo elaborado esse plano de trabalho, como é que ele vai ser desenvolvido para a cidade inteira. Então, eu acredito que as dúvidas ainda virão, mas serão sanadas à medida que elas forem se apresentando. Muito obrigada, vereador. Nós encerramos agora a transmissão. Acompanhe a nossa programação normal.